Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 8º, Lei do Progresso. Vamos iniciar o último item desse capítulo, da Lei do Progresso, que é Influência do Espiritismo no Progresso. Influência do Espiritismo no Progresso, questões 798, 799 e 800. Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Não tem fins lucrativos. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento ajudam que o YouTube e o Facebook divulguem mais, recomendem esse vídeo para outras pessoas. Tá bom? Muito obrigado desde já. Questão 798. O Espiritismo se tornará uma crença geral ou permanecerá restrito a algumas pessoas? Olha, no final de 2010, que é o número mais recente que nós temos, pessoas que se diziam espíritas no Brasil eram em torno de 3 milhões e meio, 3 milhões e 500 mil. Como simpatizantes do espiritismo ou que tinham o espiritismo como segunda religião, se é que isso é possível, né? Mas enfim, era como as pessoas se diziam, aí passava de 25 milhões. Um número relativamente pequeno para o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Que é como Humberto de Campos define o Brasil no livro desse nome, Brasil, pátria coração do mundo, pátria do Evangelho, por Chico Xavier. Então, o Espiritismo não é necessariamente a religião do futuro, mas é a forma como todos verão as religiões, ou a forma como todas as religiões serão, porque mais e mais a ciência vem comprovando tudo aquilo que o Espiritismo sempre apregou desde 1857. Por isso a pergunta de Kardec: o Espiritismo se tornará uma crença geral ou permanecerá restrito a algumas pessoas? Resposta: ele certamente se tornará uma crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque faz parte da natureza e porque é chegado o tempo em que ele deve tomar seu posto entre os conhecimentos humanos. No entanto, haverá grandes batalhas a travar, muito mais contra os interesses que contra a convicção, pois não é preciso dissimular o fato de haver pessoas interessadas em combatê-lo, algumas por amor próprio, outras por causas totalmente materiais. Mas seus contraditores, os contraditores do Espiritismo, encontrando-se cada vez mais isolados, serão também forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Tem uma explicação de Kardec. As ideias só se transformam a longo prazo, e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que a professavam, os quais são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas, por exemplo. Veja o paganismo. Hoje, certamente, não há ninguém que professe as ideias religiosas daquela época. No entanto, vários séculos após o advento do cristianismo, essas ideias deixaram vestígios que só a renovação integral das raças conseguiu apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo, que tem feito muito progresso. Mas ainda haverá, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que abre as portas e lhe serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir a ideia pagã, né? O espiritismo só tem que edificar. Olha, se nós imaginarmos que o espiritismo é a única religião, nós estamos fadados a um equívoco gigantesco. Até porque, se usarmos os números que eu disse há pouco do IBGE de 2010, então estamos falando de uma população muito pequena em relação aos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, e muitas delas que sequer conhecem o Cristo, quiçá o Espiritismo, né? Que é totalmente incompatível com a crença de bilhões de pessoas, a ideia da reencarnação, né? Que é um fato hoje, mas ignorado por muita gente. O fato é que muitos de nós vivemos no planeta alheios àquilo que está acontecendo ao todo. Isso é uma questão bastante simples de nós enxergarmos. Muitos de nós temos uma ideia pré-concebida de vida que não faz o menor sentido para outras pessoas, às vezes que convivem conosco
dentro da própria família. A gente vê pais e filhos que são completamente diferentes em modos de pensar, né? Independentemente de quem é mais inteligente, de quem é mais avançado, ou filho ou pai, nós vamos ver diferenças brutais. Em uma mesma cidade, mais diferente ainda. Em um estado, mais diferente. Em um país como o Brasil, do tamanho gigantesco do Brasil, a gente vê pensamentos absolutamente distintos dentro de uma mesma situação. Eu fui professor durante algum tempo, dei aula em colégios estaduais durante um tempo. E pude ver claramente a situação, e como palestrante há mais de 25 anos, também percebo isso, que é uma fonte falando. E dos assistentes numa sala de aula, 30 alunos, cada um interpretando do seu jeito aquilo que é falado. Numa palestra de 30 pessoas, 50 pessoas, 500 pessoas, 3.000, 5.000 pessoas, cada um interpretando a partir de onde estão plantados seus pés aquilo que estão ouvindo de igual forma. De igual forma, é porque é uma pessoa só falando. Uma pessoa só falando. E se você tem 1.000 pessoas ouvindo, serão 1.000 opiniões diferentes acerca do mesmo assunto, que todas ouviram simultaneamente. Todas ouviram ao mesmo tempo. Então, essa frase da filosofia, a cabeça pensa a partir de onde estão plantados os pés, é extraordinária para nós raciocinarmos. O nosso entendimento, ele diz respeito à nossa evolução, da maneira que eu vejo as coisas, como estão os meus preconceitos, como estão as minhas ideias. A mesma coisa com relação à morte, por exemplo, do corpo físico. Muitos de nós, diante da morte do corpo físico, entendemos um retorno à pátria espiritual. Muitos de nós entendemos como perda dos entes queridos. Muitos de nós entendemos como algo extremamente pessoal contra nós, a ponto de perguntarmos por que é que Deus me tirou aquela pessoa, como se ela me pertencesse. Né? Às vezes não passa nem pela cabeça da pessoa que quem desencarnou tinha um planejamento encarnatório diferente do meu e que dizia respeito única e exclusivamente àquela pessoa. E eu acho que eu perdi, que a divindade tem alguma coisa contra mim, principalmente quando diz respeito a descendentes, né? Meu filho, minha filha, meu neto, minha neta. Então dá-se essa impressão, ou nós reagimos dessa forma. Alguns de nós entendemos que tem uma grande escada para eu ir para o céu, ou um grande buraco para ir para o inferno. Outros não entendem a sutileza da morte, nem percebem que o corpo físico morreu e continuam andando por aí como se nada tivesse acontecido. E aí ficam irritados ou revoltados com a situação de que não são ouvidos, não são respeitados em sua própria casa, com tantas coisas que vão acontecendo. Outros, apegados aos bens materiais, ficam presos ao corpo, e presos ao corpo ficam sentindo a deteriorização do corpo, a decomposição do corpo, passando por infernos psicológicos terríveis, não eterno, porque não existe inferno eterno, mas uma situação complicada. Outros vão para o umbral, outros vão para a colônia, outros são resgatados imediatamente, outros ficam em um torpor que não fazem ideia do que está acontecendo, totalmente alheios à realidade. Outros ainda dormindo, porque afinal de contas estão no sono dos justos para serem acordados só no juízo final. Então cada um é de um jeito em todas as situações. Nesse momento em que cada um tem a sua opinião e tem voz para isso, que as redes sociais nos permitem isso, encontramos similaridade e buscamos essas comparações, essas coisas próximas, esse jeito de pensar, e aí nos fechamos naquela bolha onde nos basta efetivamente aquilo que está acontecendo, né? Nos basta aquela situação, e isso nos estagna. Toda vez que eu mantenho-me no estado de conforto de estar rodeados e de buscar apenas informações que corroborem com aquilo que eu penso, eu não evoluo. Só vou evoluir quando tiver outro ponto de vista que pode ser melhor ou pior que o meu, mas que está sendo debatido, né? Então aí que vai haver a diferença. Até lá não há. Com relação ao espiritismo é a mesma situação. Há hoje as explicações científicas? Há, mas quem busca informação científica? O que nós vimos durante a pandemia? Que não sabíamos lavar as mãos, que não tínhamos o mínimo de empatia para com o sofrimento do outro, que não tínhamos nenhum asseio possível a ponto de passar o nosso vírus para outra pessoa e achar que estávamos fazendo o correto, que o outro que se vire, o individualismo brutal,
que nós imaginávamos que existia, mas nunca analisado friamente como foi visto durante a pandemia, e o negacionismo idiota, né, contrariando a ciência pelo achismo, onde eu acho, diante das minhas convicções e do meu parco, pobre conhecimento, eu então fico na minha bolha com aqueles que pensam igual a mim, com conhecimento tão reduzido quanto o meu, e aí, achando que tudo aquilo que é diferente, que todos aqueles que pensam diferente de mim, necessariamente estão errados ou estão com alguma má intenção com relação a mim. E por isso tanta gente deixou de tomar vacina, tanta gente demorou para tomar vacina e a pandemia se prorrogou por um tempo maior do que poderia ter feito. No entanto, foi debelada muito rapidamente, a ponto de não surtir os efeitos de progresso necessário para o ser humano, porque ainda não aprendemos a nos relacionar, ainda não aprendemos a lavar as mãos, ainda não aprendemos a conter os vírus que estão no nosso corpo para não passar para os outros, ainda não temos empatia pelo sofrimento do próximo. Estamos tudo novamente num ponto praticamente o mesmo que antes da pandemia, de egoísmo, de orgulho e de vaidade. O Espiritismo, para quebrar essas barreiras, vai precisar de muito tempo, mesmo estando na pátria do Evangelho, que é o Brasil, com tanta força, ainda vai ter que vencer muitas barreiras e muitas gerações terão que se sobressair. Até porque, com a dificuldade muito grande de voltar à carne, de reencarnar, essas pessoas que levam grande número de outras pessoas, são cegos conduzindo grande número de cegos, e esses vão demorar para voltar a encarnar. Então, esses cegos ficarão sem dirigentes e depois também desencarnarão e demorarão para voltar. Com isso, as gerações vão se melhorando e o Espiritismo vai ficando cada vez mais sério na vida das pessoas. Aliás, a questão 799 é isso. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde está seu verdadeiro interesse, que é no plano espiritual, né? Quando a vida futura não estiver mais encoberta pela dúvida, o ser humano compreenderá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de casta e de cor, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Aí sim. Mas é preciso que algumas gerações vão embora. Tem muita gente ruim encarnada ainda que influencia muita gente ruim e essas pessoas precisam desencarnar, independentemente de serem banidas do planeta ou não, para que parem de atravancar o progresso. 800. Questão 800. Não há risco de que o Espiritismo possa não vencer, não há o risco de que o Espiritismo possa não vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Resposta: seria conhecer bem poucos homens pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los num passe de mágica. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os vestígios dos velhos hábitos, o que eu dizia, né? Portanto, a transformação só pode operar-se a longo prazo, gradual e progressivamente. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo inteiramente, mas enquanto espera, mesmo que tivesse o efeito de corrigir num homem apenas um de seus erros, já seria um passo que o teria feito dar, e isso consistiria num grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. É que às vezes a gente gostaria muito que o Espiritismo fosse mais abrangente, que todos pudessem sentir as maravilhas que nós sentimos. É claro que muitos de nós entendemos o Espiritismo como algo absolutamente natural, comum, normal, e entendemos isso de uma maneira tão simples, tão natural. Muitos de nós somos avessos ao Espiritismo, mas somos obrigados a aceitá-lo porque a ciência comprova. E como nós somos muito práticos, muito inteligentes, não podemos ir contra a ciência porque não dá para ir contra a lógica. Muitos de nós temos medo de um inferno cruel, medo de não ir para o céu, medo de no juízo final acontecer alguma coisa, então fico com um pé em cada canoa.
vou no centro, tomo passe, assisto palestra, leio livros, acho bonito, uma barbaridade, mas confesso na Igreja Católica uma vez por ano, vou na missa, comungo, na missa que tem que cumprir, pago o dízimo, etc., e cumpro as obrigações da Igreja Católica, e vou no centro e fico com o pé em cada canoa, porque eu garanto, né? Tenho uma simpatia aqui, mas garanto o meu céu aqui, fazendo certo. Se isso estiver ajudando a pessoa a melhorar, ótimo. Se for só por hipocrisia, se for só por malandragem para garantir o céu, evidentemente essa pessoa está extremamente equivocada. Tem aqueles que não querem aceitar o Espiritismo porque teriam que mudar muito em suas vidas, como se isso mudasse alguma coisa, mas aí permanecem no estado que estão, e outros rebeldes sem causa, que acabam entendendo que é mais fácil dizer que não acreditam em Deus, que não acreditam em vida após a morte, são os que se autodenominam ateus. Se tiver bom caráter, se fizer o bem, se pensar nas outras pessoas, de vez em quando que seja, além de si próprio, ótimo. Pode ser ateu, pode ser eu, pode ser tu, pode ser seu, pode ser quem quer que seja, fazendo certo, estará muito bem nas próximas situações, tanto fora do corpo, desencarnado, na chamada erraticidade, quanto no corpo em outra encarnação. É isso, amanhã a gente continua sobre esse assunto, a gente finaliza o capítulo 8º, Lei do Progresso, e finaliza também, claro, a influência do Espiritismo no progresso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, até amanhã, tchau.